fazer agora é tentar ampliar um pouquinho o repertório de superfícies que vocês conhecem, né? Pela experiência que vocês têm, vocês conhecem planos, esferas, agora um pouquinho de cilindros, mas nós vamos ampliar um pouquinho mais. Nós vamos ver as superfícies quádricas, tá? A gente viu, no começo do semestre, que quando você tem uma equação do segundo grau só com duas variáveis, né, vocês têm curvas cônicas, né, são as chamadas cônicas, né. Agora, quando você tem uma equação do segundo grau com três variáveis, o que a gente obtém são as superfícies quádricas, tá? São equações do segundo grau em três variáveis. Então, são equações do tipo ax² mais uma constante b, y², mais um c, z², mais um d, xy, né? Pode ter um termo misto aqui, um e, xz, f, yz. Tudo isso aqui, todos esses 6 termos que tem aqui são termos do segundo grau, em duas variáveis, tá? E aí tem os termos de primeiro grau, então gx, hy, gh e zj igual a zero, tá? Então, são equações desse tipo, com a, b, etc., até o j constantes. E eu vou supor também que o a, b, até f, ou seja, até aqui, esse pedaço aqui, essas constantes não podem ser todas nulas. Não todas nulas, tá? Não todas nulas. Tá? Porque se todas essas forem nulas, some aquele pedaço e vira o quê? Uma equação desse tipo é o quê? Só com termos do primeiro grau. Isso aqui é a equação de plano. Esse vocês já conhecem. Tá? Então, para ser uma superfície diferente, digamos, a gente vai supor que tenha pelo menos um termo desses do segundo grau. Bom, é assim, os exemplos que a gente vai ver não tem esses termos mistos. Essa aqui é uma equação geral do segundo grau em três variáveis. Nós vamos ver exemplos sem os termos mistos, sem esses três aqui, né? O que pode acontecer? Mas a gente consegue demonstrar que qualquer uma dessas pode ser reduzida, né? A gente pode simplificar, mudar variáveis e tal, e cair num dos seguintes casos, né? O que a gente vai ter aqui. Pode ser uma superfície chamada elipsoide, pode ser hiperboloide, tem dois tipos de hiperboloide, mas paraboloide, vocês já viram alguns no curso, e pode ser cone, né? Essas são as chamadas não degeneradas. É claro que, às vezes, dependendo da equação, você pode ter um conjunto vazio, um ponto, pode ter essas outras que são chamadas de degeneradas, tá? Se elas forem não degeneradas, são essas que eu falei. Então, eu vou dar alguns exemplos simples, que são as que a gente vai usar mais. Em álgebra linear, no curso de álgebra linear, vocês vão aprender, acho que em breve, a trabalhar com essa parte aqui e fazer uma mudança de variáveis para achar uma equação reduzida, ou seja, uma equação mais simples, onde esses termos não aparecem. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho disso. Tá, mas vocês vão aprender lá em álgebra linear. Vocês já estão vendo autovalores e autovetores, né? Então, quando você... O que acontece é que a gente consegue escrever esse pedaço aqui
como um produto de matrizes assim, ó. A matriz XYZ vezes a matriz que tem esses coeficientes A, B, C aqui na diagonal. E aqui o D, E e F, metade em cada um, vai dar uma matriz simétrica aqui. Você monta uma matriz aqui. Então, esse pedaço pode ser escrito como um produto assim. E aí, você aprende a diagonalizar essa matriz, tornar ela diagonal, fazendo uma mudança de variáveis, né? E aí, você transforma, né, as variáveis x, y, z em outras 3, u, v, w, de forma que isto aqui some e fica uma equação mais simples, chamada equação reduzida. Tá? Aqui no cálculo a gente vai ver só as reduzidas. Tá bom? Nós não vamos fazer essa parte. Só para complementar um pouquinho. É mais fácil falar no caso das cônicas. Se eu tenho uma elipse e o eixo de simetria são os eixos coordenados, a equação dela é simples, ela é dessa forma aqui. Você pode colocar nesta forma. Né? Agora, se você pegar uma elipse assim, a equação dela vai ficar mais complicada. Vai aparecer um termo em x2, um termo em y2, mas vai aparecer um termo em xy. Tá? Igual a alguma coisa. Tá? Quando aparece isso aqui, significa que houve uma rotação. E os eixos de simetria não são mais os eixos coordenados, não coincidem mais. Então, o que a gente faz é uma rotação aqui. Opa! Faz uma rotação e muda o nome das variáveis. Você vai ter um eixo dos u's e um eixo dos v's. Né? Aqui tem o eixo x, aqui o eixo y. Quando você faz a mudança de variável, você vai ter u igual a alguma coisa e v igual a alguma coisa. E aí você consegue descobrir o quê? Qual é a mudança adequada para transformar essa equação que tem um termo em xy numa outra que tenha alguma coisa em u quadrado, deixa eu falar, uma constante vezes u quadrado, mais outra constante v quadrado igual a 1, sem o termo. Bom, poderia ter os termos de primeiro grau, mas você gira. Né? Isso aqui você usa uma matriz que faz a mudança de variável ali. Essas direções, a direção que determina esse eixo aqui e a direção que determina esse eixo aqui são os autovetores, que vocês estão aprendendo em álgebra linear. Essa direção é a direção dos autovetores, da matriz que você monta para acertar. Tá? Então, o que acontece é que, quando ela vem assim, completa, você fazendo alguns movimentos, algumas mudanças de variável, você consegue tornar numa mais simples que não tem esses 3 termos. Bom, isso aqui era só para vocês terem uma ideia de como é que as coisas se encaixam, né? Mas nós vamos ver só as equações mais simples. Tá? Então, o exemplo 1 de quádrica, em todos os exemplos, eu vou supor que A, B e C são constantes positivas, maiores do que zero. E em todos os exemplos também, para facilitar, eu vou fazer, para tentar determinar qual é a superfície, eu vou estudar as interseções com os eixos, quando existirem, e as interseções com os planos coordenados, ou planos paralelos aos planos coordenados. Tá? Então, eu vou sempre seguir o mesmo roteiro. Então, o exemplo 1, eu vou pegar essa equação aqui, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 mais z2 sobre c2 igual a 1. Se eu quiser saber a interseção com os planos coordenados, então, se eu fizer a interseção com o plano
x igual a zero, o que vai acontecer? Some aqui e vai aparecer y2 sobre b2 mais z2 sobre c2 igual a 1. Isso daqui é uma equação de elipse no plano YZ. Tá? É uma elipse. E se você quiser a interseção com o plano y igual a zero, eu vou enxergar x2 sobre A2 mais Z2 sobre C2 igual a 1. Dá o quê? Outra elipse. E se eu fizer a interseção com o plano Z igual a zero? Some esse pedaço, dá mais uma elipse. Tudo bem? Vai ficar x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, também dá elipse. A interseção com os eixos, vocês sabem achar? Para eu achar quando é que essa superfície corta o eixo dos x, eu faço o y e o z iguais a zero e acho o x. Né? Então, aqui seria um item B. Se eu fizer y igual a zero e z igual a zero, eu vou ter que o x quadrado sobre a ao quadrado é 1. Isso aqui equivale a dizer que x2 é igual a A2, que então me dá x é igual a mais ou menos A. Então, eu tenho dois pontos, né? Então, eu tenho os pontos A, 0, 0 e menos A, 0, 0. Tá? E da mesma forma, se o x for 0 e o y for 0, eu vou achar a interseção com o eixo z, que vai me dar z2 sobre c2 igual a 1, e aí eu vou obter os pontos 0, 0, c e 0, 0, menos c. E se eu fizer x igual a 0 e z igual a 0, eu vou ter y quadrado sobre b2 igual a 1, que me dá y igual a mais ou menos b, e eu tenho, então, os pontos 0b0 e 0 menos b0. Tudo bem? Eu fiz meio rápido, mas é bem simples, né? E que figura é essa? Vocês conseguem enxergar? Ó, se eu faço interseção com o plano y igual a zero, eu vou enxergar uma elipsezinha aqui. Se eu corto com z igual a zero, dá uma elipse aqui embaixo. Se eu corto assim, com x igual a zero, dá uma elipse aqui. Então, isso aqui, olha, vamos ver se eu consigo desenhar direitinho. Lá atrás, vem assim, né? Aqui, vai lá para trás, também cruza ali. Vem aqui, tá? E assim. Deu para entender? Não ficou muito boa a minha figura, mas... Ó, essa ficou meio redondinha, mas... Essas seções transversais são elipses, né? Aqui tem uma elipse. Deixa eu mudar de cor aqui. Ó, aqui tem outra. Tá? Aqui, esse aqui é o ponto 0, 0 menos C. Esse aqui é o ponto 0, 0, C. Este aqui no eixo é o A00. Este aqui é o ponto 0B0.
e assim por diante. Aqui é o eixo dos x, y e z. Deu para entender a figura? E ela tem um nome. Esse aí é um elipsoide. Tá? Então, esse aqui, vou escrever aqui, ó, é um elipsoide. Tá? No caso em que o A, o B e o C são iguais, o que acontece? Vira uma esfera. Tá? Então, o elipsoide é uma esfera meio deformada, né? Ele espicha para algum lado. Tá? Mas, quando os três denominadores forem iguais, dá a esfera. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Então, vamos ver outro exemplo? Aí, vamos ver, então, um exemplo de outra quádrica, que é o x2 sobre A2, mais y2 sobre B2, menos z2 sobre C2, igual a 1. Tá? Então, em relação à anterior, apareceu um menos aqui. Eu vou escrever de outro jeito, ó. É x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 1 mais z2 sobre C2. Vamos começar com a interseção com os eixos. Quando eu fizer y e z iguais a 0, então, primeiro, se o y for 0 e o z também, o que eu vou ter? Eu vou ter o x2 sobre A2 igual a 1, e aí vai dar que o x ao quadrado é igual a A ao quadrado, então o x é mais ou menos A. Dá 2 pontos, né? São os pontos A00 e menos A00. Tá? Se o y for 0, não, desculpa, se o x for 0 e o z for 0, vai ser parecido, né? Vai sobrar só o y quadrado sobre b quadrado igual a 1, e eu vou ter 2 pontos de novo. Quais pontos? Eu vou ter o ponto 0, b, 0 e 0 menos b, 0. Tá claro? Aí eu queria que vocês me contassem o que acontece se eu tentar x igual a 0 e y igual a 0. Some isso aqui, e aí? Aí vai ficar menos z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Isso é impossível. Tá? Não tem interseção, então, com o eixo z. Tá? Não há. Aqui fica impossível. Então, não há interseção com o eixo z. Tá bom? Agora, eu vou fazer a interseção com os planos z igual constante e depois x igual a 0 e y igual a 0. Tá? Então, vamos fazer... Se z for constante, o que a gente tem? Eu vou ter, é mais fácil olhar aqui, ó. Eu vou ter x quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b quadrado é igual a 1 mais z quadrado sobre c quadrado. Desculpa, aqui não é z, aqui é k. Isso aqui é um número. Quando k é 0, dá uma elipse x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. E conforme o k aumenta em módulo, a elipse vai alargando. Tá? Porque você faz essa conta e dá um número d. Aí você divide tudo por esse número d e você vai vendo que
a elipse vai aumentando. Tá? Então, são todas elipses. Tá? A mais fininha delas é o K igual a zero. Tá? E depois ela vai alargando. Tá bom? Bom, e se o x for zero? Né? Eu quero ver de perfil, interseção com plano x igual a zero. Aí eu vou ter isso aqui, ó, y2 sobre b2 menos z2 sobre c2 igual a 1. E isso é uma equação de hipérbole. E se o y for zero, eu vou ter x2 sobre a2 menos z2 sobre c2 igual a 1, que é outra hipérbole. Tá? E agora, dá para montar um gráfico dessa superfície? Ó, aqui estão os 3 eixos, né? O que eu só falei aqui é que quando K é zero, ou seja, eu estou no plano Z igual a zero, eu tenho uma elipse a mais magrinha de todas. Uma elipsezinha aqui. Tá? Conforme eu aumento o K, eu pego um K maior, a elipse vai ficar mais larga. Agora, por causa do quadrado aqui, se eu pegar z igual a menos k, vai dar a mesma elipse. Então, na altura menos k, no simétrico aqui embaixo, aqui é k e aqui é menos k. Né? Um pouquinho mais para cima. Eu vou ver a mesma. Tá? É a mesma elipse. A interseção da superfície que eu estou procurando com o plano z igual a menos k é igual à interseção com o plano k. Tá? E agora, quando eu cortar pelo plano x igual a zero, ou seja, o plano yz, o plano de equação x igual a zero, eu vou enxergar uma hipérbole. E quando eu cortar com essa outra, eu vou enxergar outra hipérbole. Então, como é que fica o desenho? Isso aqui dá uma curva assim, ó. Eu não consigo desenhar muito bem, mas é isso aqui, ó. E essa interseção virada para cá, é aqui, ó. Lá atrás, intercepta aqui. Tá? Não consigo. E em cada plano desses dá uma elipsezinha. Aqui tem outra elipse. Tá bom? Então, quando corta pelos planos coordenados verticais, você enxerga hipérboles. E quando faz seções com planos horizontais, você enxerga elipses. E esse lado é simétrico a esse, por causa desse quadrado aqui. Tanto faz ser mais k ou menos k, dá a mesma equação. Tá? Então, essa figura aqui tem um nome. Esse daqui é o chamado hiperboloide de uma folha. Tá? É só uma superfície. Deu para entender? Ela é uma coisa cinturadinha assim, né? Tá bom? Tudo bem? Fala. A gente pode dizer que o sinal negativo ali, por exemplo, no Z, ele indica o eixo de simetria. Isso. Se o negativo fosse no Y, seria a mesma coisa que deitado e no X. É, o negativo ali está dizendo que não tem interseção com o eixo Z. Se o negativo tivesse na frente do y, do termo em y², ele seria virado assim.
olhando para o y. Se fosse o menos no lugar do x quadrado, ele seria para cá. Isso aí. Tudo bem? Esse nome aqui é um não é só um hiperboloide, é o hiperboloide de uma folha, leva a gente a acreditar que existem outros hiperboloides. E, na verdade, tem o hiperboloide de duas folhas, que é o próximo exemplo.